Hoje eu vou falar um pouquinho como funciona a vida do pobre entre as pessoas que são poderosas e as pessoas que administram o poder. Quem administra o poder, hein? São os políticos, não é? Os políticos administram o poder, mas o poder está na mão de quem? De quem tem dinheiro. Mas é que os políticos são empregados. Eu ganho 42 mil por mês, para quê? Para provar aquilo que é certo e aquilo que é errado. Para mostrar e criar um caminho para resolver o problema entre o rico e o pobre. Gente, é uma balança. Quando está sobrando comida na mesa do rico e o pobre morrendo de fome, então vem as pessoas que acompanham as leis, vamos dizer assim, os juízes, né? Os juízes. Eles estão ali, é uma balança. A justiça na mão do juiz, eles que têm as leis na mão. É uma balança. Está sobrando comida na mesa do rico e o pobre passando fome. Então, faz uma reunião. Espera aí, está sobrando comida na sua mesa? Não dá para você aumentar um pouquinho a mesada do pobre? Dá. Então, assinam ali. Quando o rico prometeu de aumentar um pouquinho na mesa do pobre e não cumpre, então ele quebrou a lei. Ele quebrou o pacto. Aquilo ali é um pacto que assinaram dentro da lei. Então, ele quebrou o pacto. O que acontece então para quem quebra o pacto? É punido pelas as pessoas que estão ali, para equilibrar essa balança. É que nem você chegar no açougue e pedir 1 quilo de carne, é 1000 gramas. Deu 1.100, passou. Você vai pagar mais caro. Não deu, faltou, você vai pagar mais barato. Mas acontece que quando está agora, o rico, o pobre está jogando comida fora. E o rico não tem condições de repartir a mesa dele com o pessoal que está em volta dele. Então é feita uma reunião. Escuta, vocês que é pobre, vocês comem 1 quilo de comida, mas vem 2 quilos. Você está estragando 1 quilo. Então não tem condição de voltar, baixar um pouquinho a mesada de vocês? Tem. Não é assim que faz, gente. A empresa junta os funcionários e faz um acordo. Se tem condições de baixar o salário do funcionário. Como é que a empresa baixa o salário do funcionário, hein? É chamando ele para fazer acordo. Você ganha agora 42 mil, agora você vai ganhar só 30. Será que ele aceita? Não. Isso não tem acordo. O pobre baixar o salário dele, você ganha 10 mil, agora você vai ganhar só 5. Não tem acordo. Então o que o rico faz? Ele dispensa o pobre. Faz um acordo com o pobre e manda ele embora. Ó, não tem mais, agora, né, tu precisa dispensar um bocado de pessoas, e as pessoas que vai ser dispensado, coloca lá, fulano chega, o cartão dele não está no chapéu, cadê? Para você apresentar no escritório. Se chega lá, você foi dispensado. Paga aquilo que é de direito pela lei, e a pessoa vai embora. Se ele ganhava 15 mil, aí tem lá 500 pessoas na porta precisando de emprego, e ele tem lá 100 vagas de emprego para 500 pessoas que vai empregar. Então ele baixa o salário. Agora a empresa aqui pega você, mas o salário da empresa aqui é 5 mil. Ele pagava 15, agora está pagando só 5. E a pessoa é obrigada a aceitar, porque está precisando de um emprego. Aí ele manda aqueles funcionários que estão ganhando 15 mil embora e pega outros que pagando 5. É assim que resolve o problema do patrão com o empregado. Porque o empregado não entra em acordo de baixar o salário. Pô, patrão, o que é isso? 15 mil não dá para mim viver, agora você vai baixar? Não, não aceito não. Então ele vai dispensando esse que ganha 15 e pegando os que ganham 15, 5. E aqueles levam com 5. E não reclamam. Ainda dá graças a Deus por ter um emprego para ganhar 5 mil. É assim que funciona, gente. Entendeu? Agora vamos dizer agora, como é que você compra uma casa sendo empregado? Como é que você cuida dos teus filhos, da tua família, sendo empregado, pagando um aluguel caro? Vem morar na cidade, trabalhar de empregado, pagando um aluguel caro. Porque, gente,
é muito difícil lidar com a sociedade. Os políticos sabem disso. Você entra na política, eu vou resolver o problema deles, vou resolver o problema daquilo. Você não resolve nada, ninguém consegue, não tem jeito. É um caminho sem retorno. Ou você segue o novo caminho, e quando você volta lá, as pontes que passavam no velho caminho, está tudo quebrada. Aquele rio, que você tinha uma ponte lá que você atravessava, quando você chega, aquela ponte não existe mais, aquele caminho não existe mais. É tudo estrada nova, pontes novas, e está em outros rumos. Que agora você tem que pagar um preço mais caro um pouquinho para passar nela. Antigamente nessa aqui você passava de a cavalo. Agora você passa de... Entendeu, gente? De carro. Amanhã você vai passar... Agora estão passando de avião. E daqui uns dias ninguém sabe como é que vai funcionar. Se alguém vai ter deslocamento daqui para lá ou de lá para cá ou para onde vai. É um mundo que nós... Entendeu, gente? É um mundo difícil de nós analisar. Mas vamos dizer uma coisa. Antigamente... Eu não vou falar de... Não vou falar agora de Getúlio para cá. Getúlio para cá. No tempo de Getúlio Vargas, o pessoal não tinha condições de ter terra. Não podia comprar, sei lá, né? Porque não tinha as grandes cidades que tem hoje. Getúlio foi um governo praticamente que ele administrava o mundo rural. É diferente de hoje que os governos administram as indústrias, né? Hoje ele administra indústria, naquele tempo administrava a terra. E Getúlio, então, para desenvolver o Brasil, ele criou a lei da posse de terra. Então você chegava na beira de um córrego, que cada monte, gente, que a gente atravessa, tem um córrego. Se você pegar uma área de lá do alto da serra até o rio, que recebe todas as águas, e faz um canal, e vai jogando nos rios maiores até chegar no mar, você vai achar que cada monte, entre um monte e o outro, tem um córrego, tem uma nascente de água. E essa nascente de água, matematicamente, pelo menos do meu conhecimento, daquilo que eu tenho analisado, é uma média de 40 alqueires. Então uma posse de terra, naquele tempo de Getúlio, equivalia em média 40 alqueires de terra. Mas, quem podia trabalhar ali? Então Getúlio criou um projeto. Você chegava na beira naquele córrego, naquele monte, um monte de lá, um monte de cá, e o nascente no centro, embaixo. Então na beira daquele nascente ali você fazia um rancho, e entrava ali e ia trabalhar. Você que casava, tinha sua mulher, ia morar ali. Ali você criava teus filhos, tua família. Você plantava lá 10 litros de milho, 5 litros de feijão, 5 litros de arroz. Se era baixada que dava arroz, que cada terra tem uma natureza, né? Você paria um chiqueiro de porco, quando você criava um porquinho, você batava para fazer carne, fazer gordura, você criava galinha, frango. Ou mesmo saía no mato, fazia armadilha, tinha muito bicho, gente. O povo vivia mais de armadilha e pescaria. Aquele rio ali, quando ele chegava no rio, aqueles rios ia cair nos rios maior, as nascentes vai caindo, vai formando um ribeirão. Depois do ribeirão forma um lago maior, e até chegar no rio que nem hoje nós temos o Rio Paraná, o Rio Amazonas e outros rios, né? Mas o que se segue é que Getúlio criou a lei. Você chegava ali na beira daquele rio, fazia um rancho, e aquela área, daqueles 2 montes, pegava a medida daqui, fazia a volta no monte, em volta daquela nascente, era em média 40 alqueires de terra. Esse direito era seu, aquilo ali era seu, era sua posse de terra. Meu pai mesmo tirou posse de terra, há uns 80 anos atrás aí, 100 anos mais ou menos, ou 120 e poucos anos mais ou menos, o meu avô vivia de posse de terra. Meu pai tirou posse de terra em Minas Gerais. Tem lá uma área lá chamada Alto Cruzeiro,
próximo de São José da Safira. Não sei se você ainda faz parte do município de São José. Eu sei que é da Santa Maria do Saçuí, que era a área mais falada naquele tempo. E meu pai tinha uma posse de terra ali, até que dizia que eu tinha direito, isso era meu. Ele vendeu aquilo, a companhia tomou, depois entrou as companhias, ele tomou conta daquilo. Eu fui criado sem pai, sem mãe, depois meu pai morreu, eu fiquei com 2 anos. E minha mãe ficou destraviada comigo nos braços, para aqui e para ali. Aos meus 11 anos, separei também da minha mãe, fui viver a minha vida no mundo, sem escola, sem dinheiro, sem conhecimento, sem... Entendeu, gente? Sem ninguém para cuidar de mim. Não tinha casa para morar, não tinha trabalho, não tinha patrão, não tinha dinheiro, não tinha documento, não tinha conhecimento, nem nada. Com 17 anos eu não sabia ir na junta militar fazer meu alistramento. Dormia na rua, dormia no mato, comia quando alguém me dava um trabalho, graças a Deus que nunca roubei nada de ninguém. Diz que vira bandido, vira malandro porque foi criado sem pai, sem mãe, mentira. Mentira, nunca roubei nada de ninguém. E tem uma coisa, por todo lugar que eu chegava eu era bem recebido. Só que quando você está jogado aí fora, as pessoas te recebem de uma maneira. Agora quando você está todo endinheirado, as pessoas te recebem de outra maneira. Mas voltando a falar na posse de terra, então a pessoa entrava ali e aquela terra era dele. Mas depois que o pessoal derrubava aquilo ali, gente, cada um tinha sua roça, sua lavourinha, aí vinham os grandes fazendeiros. Fazendo o quê? Querendo comprar as posses de terra para eles colocar as lavouras deles, grandes lavouras de café e lavouras de gado. Aí chegava, um vendia, o outro não vendia. Porque às vezes você queria, suponha, você queria 50 mil na sua posse, o fazendeiro só dava 1.000. Não, dou 1.000. Não, mas eu quero 50, não, mas eu dou 1.000. E você não dava, ele mandava te matar e aposseava da terra. Então tinha duas coisas, ou vender por 1.000 ou morrer. Ou do contrário, o cara não dava nada, você vai desocupar isso aqui. Ou o cara desocupava ou morria. E assim veio acabando as posses de terra. O pessoal veio, entendeu, gente? E dessa maneira, aquelas posses de terra, tinha mais ou menos um papel, constando quem era o primitivo. O primeiro que entrou ali era dono. Só que o segundo que entrou, pôs o cara para correr e tomou a terra. Então se chamava terra grilada. Com isso aí, gente, o Brasil foi chegando numa situação que os povos foram ficando sem terra para trabalhar. Porque os fazendeiros chegavam e invadiam. Ou o cara ia embora ou morria. Ou vendia pelo preço que ele quer ou morria. E os grandes fazendeiros precisando das terras, de terra para trabalhar. Mas como você vai fazer um criame na sua fazenda, onde você pode exportar carne, você pode exportar arroz, exportar feijão, para quem está passando fome em outro lugar, ou quem precisa comprar e desenvolver o país, com os pobres ali, o cara plantava ali 5 litros de feijão, 5 litros de arroz, para ele comer com a família. E no mais ele vivia ali caçando, pescando, bebendo cachaça nos botecos. Outros, às vezes, tinha futuro, e alguém tinha futuro, trabalhava e criava. E às vezes começava a comprar posse de terra de outras pessoas e virava um grande proprietário de terra. Só que ele precisava comprar. Porque dinheiro é assim, é que nem semente. Quanto mais você planta, mais nasce. Quem sabe plantar dinheiro, ganha dinheiro. Só não ganha dinheiro quem não sabe ou não tem poder de ganhar dinheiro. Porque às vezes você tem poder de fazer um trabalho, mas você não tem condições de fazer. Né? Poder é uma coisa. Entendeu? Poder é uma coisa, e querer é outra coisa. Às vezes eu tenho poder, mas não posso trabalhar. E às vezes eu quero trabalhar e não tenho poder. São tudo o contrário, né? Mas naquela situação, que você tem a sua terra aqui, você é um cara sábio, você sabe trabalhar. O outro lá só sabe pescar e caçar, ele não trabalha na terra dele. E você trabalha na sua. Quando você vai crescendo o seu patrimônio, você precisa de mais terra, então você vai comprar a terra do vizinho. Mas o vizinho não vende. E você precisa daquela terra. Ou você aposseia daquela terra, ou você perde o que você tem. Você precisa da terra do vizinho, mas o vizinho não abre mão. Então o que ele vai fazer? Você expulsa ele. Não tem acordo com ele, você expulsa ele, toma a terra dele. O outro vizinho do lado, e você vai ficando poderoso. O outro vizinho do lado, quando vê que você expulsou o vizinho ou matou ele, aí ele passa, ele abre mão da terra dele, abandona e vai embora. Ele fala, não, peraí, seu Lafayette cresceu, agora ele é um grande fazendeiro, e quem não aceitar ele aqui morre. E você vai crescendo ali, passando a ser dono daquilo ali.
E vai crescendo os grandes fazendeiros. Foi criando os grandes fazendeiros. Até que chegou um ponto, gente, que saiu o INCRA. O INCRA. Tomaram as terras dos fazendeiros e devolver para os pobres, que o pobre ficou sem condições de trabalhar, né? Não tinha condições de trabalhar. Então agora vamos tirar as terras de quem tem e vamos passar para quem tem. Isso veio vindo, né? Porque o fazendeiro tomou conta de tudo. Ultimamente chegava o prefeito era o fazendeiro, o governador era o fazendeiro, o general, chefe do Estado-Maior era o fazendeiro, o governo, o presidente da República era o fazendeiro, todo mundo era fazendeiro. Os políticos, tudo fazendeiro. Aí criou aquela lei, assinada uma lei, de tomar de quem tem e dividir para quem não tem. Então agora pegar as terras dos grandes fazendeiros. Mas não ia pegar a terra que o fazendeiro comprou com o dinheiro da terra, que o fazendeiro invadiu. Expulsou o dono da terra e invadiu. E tinha aquela terra. Então foi criado o INCRA. E isso ficou, gente. Isso ficou lá amarrado lá. O INCRA foi assinado, né? O cara que tivesse terra sobrando ia ser dividido com quem não tinha. Isto veio até criar a política, onde foi eleito o presidente Jânio Quadros. E quando o Jânio ganhou a política, ele ganhou com uma promessa: se eu for eleito, eu vou dar terra para o pobre trabalhar. Mais ou menos assim, né? E ele foi eleito com uma grande quantia, salvo erro, acho que mais de 60% dos votos. A primeira coisa que Jânio fez foi dar uma carteirinha para o INCRA, o pobre, né? Reforma agrária, chamava, hoje fala INCRA, aquele tempo era reforma agrária, a reforma agrária. Deu uma carteirinha, o povo já ia pegar a carteirinha para tomar posse das terras. Mas ia pegar a terra de quem? Ia tomar a terra do capitão, ia tomar a terra do tenente, do cabo, do soldado, ia tomar a terra do prefeito, a terra do deputado, do senador. Ia pegar a terra do grande fazendeiro, que era as autoridades do país. Quando? Meu Deus do céu, criaram uma revolução e puseram Jânio Quadros para correr com 7 meses de governo. Aí aconteceu o quê? Então entrou o vice-presidente, ficou no lugar. Fizeram uma reviravolta e sufocaram o homem. Então, chegou um ponto que não tinha mais jeito de resolver o problema do Brasil. Quando não tem jeito de resolver o problema do Brasil, gente, o exército tem que tomar posse do assunto. Entendeu? Não é chegar lá, Forças Armadas, estão precisando de vocês, Não, não é assim não. Não, eles ficam lá, de olho na coisa. Quando não se resolve mais o problema do povo, o exército tem que tomar conta, tomar posição no assunto. E foi o que aconteceu. Puseram o governo para correr. Sufocaram o vice-presidente. Ele não tinha condições. Porque o cara fica preso entre a bigorna e o martelo. Entre a cruz e a espada, né? Que nem se diz assim. Né? Entre a cruz e a espada. Ou adorava a cruz, ou aceitava o sinal da cruz, ou morria. Né? Mas o que aconteceu é que o chefe do Estado-Maior tomou posse. Eles entram lá, gente, até vir a próxima eleição. Né? Que nem foi o caso de Getúlio Vargas. Tiraram Getúlio Vargas do poder onde ele já estava há 17 anos, e o povo aplaudindo ele, o exército foi lá e tirou ele. O general sentou lá, 3 anos depois teve a eleição, e Getúlio ganhou com mais de 60% dos votos, parece que isso, né? Com 1 ano ele atirou no ouvido e morreu. Ou, sei lá, é história, a gente vive de história, né? É assim que as histórias dizem. Mas, voltando a falar, na posse de terra, que até hoje nós temos esse problema de posse de terra, né? Onde o pobre precisa de terra, precisa de uma casa, precisa disso. E como é, quero que vocês conheçam
Como é que o pobre pode pôr a mão em alguma coisa? Como é que funciona isso aí? Agora, o que o general Humberto Castelo Branco assumiu o poder, acho que em 64, né? Ele fechou, tomou o país e decretou Estado Maior, o Exército tomou conta. Até vir as próximas eleições, e essa próxima eleição durou 20 anos. Mas o que ele fez? Em primeiro lugar, o que ele fez para pôr ordem no Brasil? Para pôr ordem na coisa. Bom, em primeiro lugar, ele fechou os bancos. O banco não empresta mais dinheiro. E quem dever para o banco, traz a conta para mim que eu pago. Qualquer pessoa, o banco tem dinheiro para receber, na mão de fulano de tal, não vai emprestar dinheiro para ele pagar banco, não. O banco não vai emprestar mais dinheiro. O banco traz a conta dos seus devedores para mim que eu pago. Então, o fazendeiro devia para o banco. Aí quando o banco queria receber, ele ia em outro banco e pegava o dinheiro emprestado, pegava o dinheiro em outro banco e pagava esse banco. Por acaso, o Itaú quer receber. Eu vou no Bradesco, pego o dinheiro e pago o Itaú. Depois o Bradesco quer receber, minha conta com o Itaú tá boa, eu venho no Itaú, pego o dinheiro e pago o Bradesco. E assim os bancos vão ganhando dinheiro, a porcentagem, porque quando o banco empresta dinheiro, é claro, porque tem juro. Então eu pago juro para o Bradesco. Depois o Bradesco quer receber, venceu o prazo de pagar o Bradesco, eu vou no Itaú, empresto o dinheiro, pago o juro para o Itaú e levo para o Bradesco. Agora, como é que funciona esse juro? Se eu pago 10% e ganho 70%, então ainda sobra 60% no meu bolso. Isso dá dinheiro para mim e dá dinheiro para os bancos. E o pobre, que precisa trabalhar para tratar da família dele. Então, enquanto que eu sou o grande fazendeiro, só eu tenho serviço, eu vou escravizar o pobre. Ponho o pobre para trabalhar e não dou comida para ele, trabalha de graça. Pago uma miséria, dou lá uma farinha seca para ele comer. Depois, quando ele morre de fome, eu pego outro que está faminto, mas ainda está vivo, põe lá para trabalhar. Quer dizer, o mundo da escravidão era assim que funcionava, né? E na cidade quem mandava era o rico, lá na roça quem mandava era o rico, o pobre não tinha direito a nada. Ah, o cara bagunçou com a minha filha, ia lá no delegado, que o delegado vai fazer o quê? Ah, mas o cara bagunçou com a minha mulher, foi lá em casa e respeitou minha família, ia dar fala do delegado, o delegado ia fazer o quê? Lá na cidade quem mandava, entendeu, gente? Quando o presidente Castelo Branco, o general Castelo Branco sentou lá, a primeira coisa que ele fez foi dispensar o soldado. Foi dispensando. Criou um novo exército. E o novo exército que ele criou, gente, naquele tempo, precisava ter pelo menos a 4ª série do 1º grau. Se não que tivesse isso, não. Vai vir os jovens, os moços, que tem a 4ª série do 1º grau. Aqueles pobres que não tinham emprego lá na roça, que vieram escravos dos grandes fazendeiros, ele foi recrutando tudo para o exército. E ao mesmo tempo foi criando também, colocando uma escola para ir preparando, porque muita gente às vezes não tinha qualidade, então foi criando escola. 4 anos depois, ou 5 anos depois, todo aquele pessoal analfabeto da roça tinha uma 4ª série, um quarto ano escolar, para poder pelo menos saber escrever alguma coisa. E aqueles coronéis analfabetos, generais analfabetos, soldados analfabetos, tenentes analfabetos, foi mandando tudo para a rua e foi pegando pessoas que tivessem estudo superior. Então, formou um novo exército. Os coronéis empregados, não eram donos de terra não, assalariado. Soldado que era um grande fazendeiro e era soldado na cidade e mandava em todo mundo. Mentira, agora passou um soldado que ganha um salário mínimo. Se fosse no salário de hoje, entre 3 a 5 mil reais por mês. É o salário de um militar. Então o exército passou a ser empregado do governo e não do proprietários de terra, grandes fazendeiros, donos de terra. Com isso aí, e as contas seguintes, você devia para o banco, mas você ia pegar o dinheiro, o banco não emprestava. Aí você ia lá, o governo pagou a sua dívida. O banco, já que o governo pagou a sua dívida, ele é dono agora do que você tem. Aí tem lá o boi, tem o cavalo, tem o café, tem o arroz. Fala pro fazendeiro fulano de tal, mandar tantos boi para mim.
Eu, vai pro governo criar boi. Aqui não é não, aqui não é não. Ah não? Então vai lá, pega os boi, traz os boi e traz o dono junto. Ia lá, prendia o fazendeiro, trazia o boi junto. O gado junto. Chegar lá, escuta aqui, rapaz. O que você tem lá não é seu, é do governo. Você der pro banco, tudo que você tem lá é do banco. Então eu comprei, paguei pro banco a sua dívida e o que tem lá é meu. E assim, gente, o governo foi tomando força sobre os grandes fazendeiros. Entendeu? Grandes lavouras de café, mas as terras não eram deles. Foi onde foi escrita a reforma agrária. A reforma agrária ia tomar a terra que não estava registrada no nome do dono. Toda a terra que eu comprei, tinha documento que eu comprei e paguei, o governo não tomava. A reforma agrária não entrava nessas terras. Bom, com o passar do tempo, veio uma lei do governo cortar o café e plantar feijão, porque vendia 7 sacos de café para comprar um de feijão. Aí o governo disse, pô, mas peraí, que negócio é esse? O mesmo Castelo Branco. Foi o governo mais duro, o general mais duro que nós tivemos no Brasil. Se teve outro, eu não conheci. Mas então vamos cortar o café e vamos plantar feijão, porque ó, você vendia um saco, 7 sacos de café aqui para comprar um saco de feijão que vinha de fora, de outro país, que lá tinha feijão, aqui não tinha, só tinha café e boi para vender. Então vamos cortar o café e plantar feijão. Tem um fazendeiro, gente, ali no Paraná, na região de Paranavaí, tinha um fazendeiro. Era a fazenda Remo Março. Esse homem tinha, salvo eu, parece quase 50 quilômetros de terra, era tudo fazenda dele. Ultimamente era conhecido como uma cidade, a sede da fazenda era conhecida como uma cidade. E ele mesmo foi falar com o governo, falou, mas peraí, eu não posso, não, peraí. Deixa eu ver as terras que você tem lá. Acho que lá tinha uns 500 alqueires de terra, mas o homem tinha mais de, sei lá, quantos alqueires. Peraí, onde é que está aquela fazenda lá de 800 mil alqueires que você tem? Sei que aqui tem 500 alqueires que é seu. Ah, é? Tá bom. É aqueles poços de 90 metros de fundura que tem lá, né? Cheio de osso lá, a vida dos coitadinhos, que você tira a vida deles e a pulseira das terras, né? Você pensa que o governo está aqui não sabe, o presidente que está sentado aqui não sabe o que está acontecendo no Brasil? Claro que nós sabemos. É? Então agora é o seguinte, você vai cortar o café, sim senhor, porque os fazendeiros mandavam no governo. Bom, você vai cortar o café. Você tem 5 minutos para sair daqui. E daqui a 15 dias o fiscal vai lá. Se você não estiver cortando o café, você vai vir falar comigo. Gente, eu mesmo não tinha emprego. Você andava o dia inteiro com a mala. Eu era andarino, andava trabalhando, de fazenda em fazenda, de sítio em sítio. Quem me dava um pé de café, um pé de café para eu capinar, ruar, uma espiga de milho para eu quebrar na rota de fazer, eu ganhava um prato de comida. E eu morrendo de fome, sem emprego, sem nada. Aí entrou o corte de café. O governo pagava R$ 180, R$ 160 para cortar um pé de café. 80 era do dono do sítio. E 80 ele pagava uma pessoa para cortar o café. A gente cortava em média ali 10 pés de café por dia. Arrancava ali em média 10 pés de café por dia. A 80 cruzeiros dava 800 cruzeiros. Já dava para você comprar um prato de comida, né? Para você comer, já não passava fome. No outro ano, tinha feijão, tinha algodão, tinha soja, tinha um monte de coisa, milho, arroz, tudo plantado, no lugar de café, né? Mas, gente, eu estou explicando como é que funciona entre o governo, o político, os ricos e os pobres. Como é que os políticos trabalham entre o rico e o pobre. Bom, nessa daí, o presidente falou pro Remo Março, disse, olha, a reforma agrária assinada pelo ex-presidente Jânio Quadros, ela não morreu não, ele assinou a reforma agrária. E ela vem aí. O dia que ela foi vigorar no Brasil, estiver sendo executada aqui no Brasil, aquela fazenda sua vai ser tudo repartida com os pobres, porque precisa de terra para trabalhar, tá bom? Então, gente, é assim que funciona. Agora, como é que esse governo ganhou a popularidade do pobre?
É que quando ele tomou o país, o exército tomou o Brasil, e ele sentou na cadeira do governo, como governo, ele falou assim, gente, aqui no Brasil não conhece quem é o pobre e nem quem é o rico. Você não sabe aqui quem é pobre e quem é rico. Mas para o governo poder administrar a nação, trabalhar, ele tem que conhecer quem é pobre e quem é rico. Então, no meu governo, você vai conhecer o pobre e vai conhecer o rico. Você vai ver o rico comendo carne e o pobre comendo farinha seca, feijão com farinha. Aí você vai saber quem é pobre e quem é rico. Isso aí, gente, acabou com ele, porque o pessoal não entende o sentido da palavra. Aí você fala coisa no sentido, e a pessoa... E os pobres naquela ali levantaram, fizeram uma revolução contra o governo. Mas que governo é esse? O pobre vai comer feijão com farinha e o rico vai comer carne. É assim que é o governo que quer o bem do pobre. O povo não entende, gente. Tem muita coisa que o político tem que tomar cuidado com o que fala. E isso repercutiu no Brasil inteiro. Ele dizia, não se sabe, aqui no Brasil não se sabe quem é pobre nem quem é rico. Você vê o pobre e rico tudo misturado. Por quê? Porque o cara trabalhava, pegava o dinheiro emprestado do banco e era dono da cidade. Mas nada era dele, ele era pobre. Quando o governo pagou a conta e pagou a conta dele no banco, ele ficou pobre. Então aquele cara que tinha tantas casas na cidade, mandava bater, mandava matar, mandava bagunçar, fazia o que queria. Acabou o poder dele. Aquele grande fazendeiro, proprietário de terra, de tantos milhares de cabeças de gado, de tantos pés de café, exportando o café para outros. Acabou o poder dele, passou tudo para a mão do governo. O governo pagava a conta no banco, o banco recebia do governo, e aquele cara que mandava em tudo acabou. Cadê fulano? Cadê aquele grande fazendeiro? Acabou, tá pobre. Cadê aquele rico? Tá pobre. E quem era isso? As grandes autoridades do país. O prefeito, que era um grande fazendeiro, agora passou a ser aquele prefeito que ganha lá 15 mil, 20 mil por mês. O deputado, que era um grande fazendeiro, agora é aquele deputado que ganha lá 42 mil por mês. E tem que viver daquilo. Se é corrupto, se parece isso aqui, mas a lei está procurando isso aí. Geralmente o cara tem o salário dele. Naquele tempo não. O soldado não ganhava nada. Quanto ganhava um militar? Nada, mas você ia ver, o cara tinha grandes propriedades de terra e era o dono da cidade. Não estava aquele monte de jagunço lá para ajudar ele corromper, e era assim que vivia o Brasil. Gente, tem jeito com o povo, mas será que era só aqui no Brasil que era desse jeito? Não, isso era no mundo inteiro. Toda a vida foi. Resultado, como é que foi funcionando isso aí? Bom, os militares ficaram 20 anos. Claro, massacraram muita gente, mas fizeram também muitas coisas boas. Não vamos discutir não. Fizeram muitas coisas, muita coisa boa. Ficaram 20 anos. O último militar que prometeu, se eu ganhar, eu devolvo a democracia ao Brasil. Foi o presidente João Batista Figueiredo, foi o último presidente. E ele cumpriu o que diz, devolveu a democracia, porque aí já está, o pessoal já tinha pegado um poder. E aquele pessoal da roça, gente, que o Brasil foi industrializando e foi colocando máquina para trabalhar nas terras, e o pessoal que não tinha terra foi precisando vir para a cidade. E os que tinham pequenas propriedades de terra também foi ficando sem condições de trabalhar, ou comprava a máquina, ou vendia o sítio. Porque, gente, o mundo vai chegando em um ponto que não tem jeito de eu viver ali, da minha sobrevivência. Então o pessoal vendia o sítio para as pessoas que tinham mais poderosas e vinha para as grandes cidades, trabalhar na cidade. A cidade encheu, não tinha condições. As casas para alugar ficou cara. Que a procura cresceu, então quem tinha casa para alugar jogou lá em cima. Emprego? Não tinha. E o pessoal invadiu a cidade. Quem pagava muito, passou a pagar pouco, porque tinha muita gente precisando de emprego, então pode baixar o salário. Tem muita gente precisando de casa para alugar, então vão subir os aluguel. Então virou uma contramão, você gastava o que você ganhava na cidade, não dava para você pagar nem o aluguel da tua casa. E comprar comida, não tinha condições. Outra coisa, um povo analfabeto. Um povo que não sabia ler, escrever, só sabia lá matar cobra, entendeu? Pescar, caçar, e plantar arroz e feijão, e milho, e mandioca,
e que é banana, vem aqui para a cidade trabalhar nas máquinas, no computador, entrar numa grande empresa e resolver o problema das máquinas que está na empresa, ser fiscal das máquinas, que vem jogando aqui uma cormaça de vidro, um que ficou destampado, você que vai corrigir. O povo não estava preparado para aquilo, não estava preparado para o mercado de trabalho, não estava preparado para comprar e vender na cidade, não estava preparado para defender de carro. Quando defende de boi brabo lá no sítio, vem defender de carro nas grandes cidades. Gente, isso virou uma misturada. Isso virou uma misturada. Outro cara que não sabia lidar, dirigir carro, já precisava de trabalhar, ser motorista de ônibus, ser motorista de carro nas grandes cidades. Gente, isso foi um sufoco. Agora, e como é que vamos fazer agora? Então foi criado, gente, como é que eles falam? As casas populares, né? O governo construiu casas populares para pôr o povo. Mas com aquele monte de coisa, então o pessoal começou a vender terra. Vender terra. Aí você chegava na cidade, vendia seu sítio lá, chegava na cidade aqui com um dinheirinho no bolso. Então o que você ia fazer? Comprar uma terra, um terreno, um lote, e comprar casa. Isso começou a gerar dinheiro. Para quem? Para quem tinha dinheiro. O pessoal que tinha dinheiro comprava uma área de terra em volta da cidade e loteava. Loteava. Então eu que tinha um dinheiro bom, agora eu vou empregar o dinheiro aqui. O meu dinheiro agora eu vou aplicar o seguinte: o pessoal que vem da roça precisa comprar lote e construir aqui na cidade. Então uma cidadezinha aí de 3, 4 mil habitantes, em volta da cidade, eu começava a comprar terra. Então eu comprava uma área de terra aqui, se, aquele lote ali, 40 alqueires, eu já falei, 40 alqueires, cada nascente de água. Então eu comprava aqui 5 nascentes de água, eu comprava ali 200 alqueires de terra e loteava. Né? Ia loteando, comprava 5 alqueires aqui, uma nascente aqui, fazia um lote de terra. Aí quando você fazia um carreador e vendia aquele lote, você comprava e construía sua casa. E o prefeito da cidade ficou apertado com aquilo, porque o pessoal construía lá, eles queriam lá água, luz e via de transporte. Fazia a compra, não tinha um carro, não tinha estrada para o carro levar. Chovia, não tinha ponte, alagava tudo. Não tinha asfalto. Quando chovia, não entrava. Se precisava da polícia, não entrava lá com uma viatura, um pronto-socorro, não entrava. E o pessoal vinha apertar o prefeito. Nós quer água, nós quer luz, nós quer asfalto. E isso ficava caro, gente. Tá pensando que asfaltar uma vila com água, luz, posto de saúde, escola, tudo, fica caro. Quando o governo estava cuidando desse bairro aqui, os caras compravam outro bairro, outro pedaço de terra lá e loteavam. Quando o prefeito estava começando aqui, pensando em fazer isso, ele já comprava 5, 6 lotes e loteava. No fim você estava aí uma cidade aí com 3 mil habitantes, asfaltado dentro da cidade, tinha todo o conforto. E fora ali, a 5, 3, 4 quilômetros fora da cidade, dentro do município, um monte de gente apertando o prefeito, querendo isso, querendo aquilo. Então, gente, os deputados, senadores, né, os governos, as autoridades políticas, a reuniram para discutir esse assunto, porque não tinha condições de frear isso aí. E os políticos sendo massacrados. Pô, o governo não faz nada, Como não tinha dinheiro, gente? Quando te arrumava dinheiro para soltar esse barro, o cara criava mais 4, 5 bairros lá, jogava no barro, e o pessoal fazendo greve contra o governo. Então criaram uma lei. Agora nós vamos aprovar a compra de terra. Quem vai comprar e vender. Com água, luz e rede de esgoto e asfalto. Então você tinha que asfaltar as vias, as ruas tudo asfaltada, água, luz elétrica, rede de esgoto, aí você podia pôr a terra em venda. Então começou a sair, ó, até esse lote aqui tá à venda, lote tal aqui tá à venda, bairro tal lá, pode ir com água, luz e asfalto. Tudo prontinho, rede de esgoto, tudo certinho. Mas quanto custava aquele lote?
Você comprar lá aquele lote lá no mato, lá, que não tem asfalto, não tem água, não tem luz, não tem estrada, não tem nada, você comprar lá por 5 mil, se fosse hoje, você pagava lá 20 mil reais o lote. Você pagar em 5 anos, qualquer pessoa pode comprar. Mas você pegar um lote com água, luz, asfalto, rede de esgoto, tudo bonitinho, você comprar um lote, hoje, 100 mil, 150 mil, você pagar em quê? Em 5 anos. Você pagar 150 mil reais em 5 anos, gente, é uma coisa. E você pagar 50 mil reais em 5 anos é outra coisa. O lote dos 50 mil reais, lá no meio do mato, lá, 50 mil, você pagar em 5 anos, você não vai pagar, você vai pagar o quê? Em média, entre 600 a 800 reais por mês. Então, você é empregado, ganha aí seus 3 mil reais, 3.500 uma empresa, dá para você pagar a sua prestação. Mas com 150 mil, tem água, tem luz, tem asfalto, tem prefeitura. Você tem que pagar 150 mil. Você vai pagar aí o quê? Em 5 anos? 3 mil por mês. Para quem ganha 3 mil, 3.500. Claro que não dá para pagar. Então o que aconteceu? O que aconteceu é que os grandes, que podem fazer, mas só o rico, as pessoas que ganham bem, gerente de empresa, né, engenheiro, as pessoas que é médico, tem lá sua classe média, é que pode comprar um lote desse. Paga lá 3 mil reais por mês, gasta lá mais 5 mil por mês construindo a sua casa, são 8 mil. O cara tem uma renda aí de 15 mil, tem um escritório, é dentista, é engenheiro, tem lá só renda de 15 a 20 mil, claro, o cara pode comprar. E o pobre aí, o pobre que não tem, que ganha aí salário mínimo, 2, 3 salários, pode comprar? Não. E o que aconteceu então? Aí o pessoal que tem dinheiro, compra essas terras, fica reservando ela para quê? Para mais tarde, quando valorizar, aí ele prepara ela, constrói lá os prédios para vender para quem tem dinheiro, para as indústrias, para isso e para aquilo. E enquanto o pessoal está sem casa para morar, não tem asfalto, não pode pagar um aluguel, porque ficou caro os aluguel. Claro, ficou caro. E ele não pode fazer isso. Então, aparece agora esses invasores de terra. O cara que tem, é meio poderosão aí, ele tem lá uma ligação com os políticos e ele invade uma área. Aí junta um pessoal aí, aqui vocês vão invadir, é tudo seus. Vai invadir, vocês não tem onde morar, vem aqui, ó, vem aqui, vai morar, é seu aí, é seu. É de graça. E o pessoal entra lá pensando que é de graça, é claro. Só que essa área de terra, gente, é feita uma procuração. Ela tem dono, está registrado, que o cara comprou, é dele, tudo bem, e o pessoal invadiu. Então tem uma negociação entre ele e o governo. Se o pessoal invadiu e ele quer vender, então entra em acordo com a prefeitura e o pessoal compra. Né? E aqueles que forem enganados, que dizem que ali não vai pagar nada, aí vem o preço para ele pagar. Pô, mas peraí, mas aqui diz que era de graça, e aqui todo é de graça, ninguém vai pagar nada. Mas quando o negócio vai para dentro da lei, ele tem que desocupar. Aí quando todo mundo concorda de comprar, os que não concordam, vai embora. Tem aqueles que não podem pagar, gente. Quem não pode, tudo tem um jeito. Quem não pode pagar é criado. É criado um jeito para a pessoa, de qualquer maneira, ter um lugarzinho para ele morar. Mas tem uma pessoa tem gente que a pessoa tem que ser do bem. Não é aquele cara que é bandido, maconheiro, assaltante, quer viver em cima do... Não, gente, não é esse tipo de pessoa, não. Às vezes o cara, ele não pode pagar, mas ele é um bom sujeito, tem um nome limpo, tem uma família, né, uma pessoa de bem, mas não pode pagar, é pobre. Então essa pessoa, o governo não vai jogar ele fora, é bem arrumado isso aí. Mas tem aqueles que, não, aqui é meu, aqui eu faço, e começa e vai para cadeia. Vai para cadeia, claro. Ou do contato tem que sumir, aí ele vai para uma outra área. Aquela, quando melhorou, começou a... Cadê os bandidos que tinha aqui? Foram embora. Agora melhorou. E aqui tá bom, tudo bem. Mas o governo tomou posse do assunto. Agora vai resolver isso aí como? Se o dono concorda de vender, o pessoal que estão ali, gente, eles concordam. Aqueles que são de bem, é um precinho barato. Aí entra no acordo daquilo que a pessoa pode pagar. É assim que funciona. Pode pagar. Se o dono não quer vender, então as autoridades vão lá e tiram. É um terreno que tem dono. Entendeu? Terreno particular, tem dono, tem documento desse terreno, tem. Mas o dono não quer vender. Então ele paga uma taxa para as autoridades ir lá e tirar.
É onde a gente vê muitas vezes, tem lugar que a pessoa mora aí 10, 15 anos, depois vem o desapropriamento. Porque isso demora, gente, isso demora. Vai devagar. Se o dono não quer vender, as autoridades tira fora. Mas se o dono concordou, não, eu vendo, gente, eu vendo, vamos vender. Porque tem casos que fica mais caro você tirar o povo que está ali do que vender. Fica mais melhor, é melhor você vender. Porque você vendendo, você tem o seu dinheiro. Por acaso um terreno aí, 1000 lotes. Entendeu? 1000 lotes vendido aí a 50 mil. Dá 50 milhões. Mas se o cara vai tirar, ele vai gastar veio 200 milhões. Tem coisa que é mais caro o moio do que o peixe. Então o cara vende, não é eu vendo. O dono aceitou vender, todo mundo compra. É onde tem aí agora essa invasão aí do MST, né? Chega e invade tudo. E vai negociar com o dono. Mas o que acontecia? O pessoal comprava e pagava. Daí a pouco aparecia, não, isso aqui não, o cara que vendeu para você não é o dono, não, o dono aqui sou eu. E aí aparecia novamente com outros documentos. Aí você comprava e pagava. Daí a pouco aparecia, não, peraí, isso aqui é meu. Você pagava para um, depois apareceu outro dono, você pagava para aquele, depois apareceu outro dono, você pagava para aquele. E cada dono que vinha ia vendendo mais caro. Chegava um ponto que você tinha que abandonar o lote. Já paguei 3 vezes e agora veio outro. Então, gente, nesse caso, então, foi criada uma lei que quando a pessoa entra num terreno invadido, ninguém paga nada. Tem 2 anos para a justiça descobrir quem é o dono. E quando eles dizem assim, aqui agora, todo mundo vai pagar, está de acordo com a lei. Vai pagar para uma pessoa e não vai aparecer outro dizendo mais que é dono. Aí você que pagou, recebe o documento da sua terra que você pagou e não vai aparecer outro aqui dizendo que esse documento é falso, não. É assim que a lei trabalha, gente. É assim. E hoje nós estamos nessa daí. Agora imagina quem pode hoje comprar um lote com água, luz, asfalto, rede de esgoto, tudo bonitinho. Vai custar 800 mil? Agora quando você entra numa invasão de terra aí que não tem nada, você entra de graça. 2 anos aqui, aí dali a 2 anos agora, gente, vocês vão pagar. Vai pagar o quê? 300 reais por mês, 400. Quem não puder pagar isso, gente, pode deixar de viver. Todo mundo está preparando, ó, todo mundo está morando ali há 2 anos e está preparando para desocupar ou comprar. Aí vem o dono, aparece o verdadeiro dono. Se não tem dono, o Estado é dono. Aí o governo constrói e vende para o pessoal, porque tem que vender, né, gente? Constrói, tem gasto, então tem que vender, vende com um precinho baratinho. É hoje que nós temos aí, é que está resolvendo o problema do povo. Agora, nesse negócio de invasão de terra, tem os bandidos, que poluem a cabeça da pessoa que não conhece a lei e forma aquele grupo. E forma aquele grupo que muitas vezes prejudica a lei, prejudica os homens que estão dentro da lei. E nessa daí, também tem os políticos. Pessoa que entra na política não é para resolver o problema do povo, é para bagunçar o sistema da lei. Por quê? Porque isso gera dinheiro. Chega uma hora que os políticos verdadeiros que estão lá dentro não têm condições de resolver o problema do povo. Por quê? Porque o próprio povo vota contra. Porque quem conhece quem é o bom político e quem é o mau político? É o cara que está assistindo novela, que assiste jogo que está atrás do jogo de futebol, é o cara que de domingo está pescando, ou é aquele que está no pé da televisão, no rádio, acompanhando o que os políticos estão fazendo a favor e contra. Se você for tirar esse pessoal que acompanha a política, você tira 10%. 10% vai ganhar de 90% que vai votar? Claro que não. E nós estamos hoje, e é assim que veio, de Getúlio Vargas até os governos que nós temos hoje. Como funciona? O esperto que tem dinheiro, quem administra. Qual é o prefeito que podia aceitar o pessoal que vinha da roça? Que quando ele estava cuidando de assaltar essa vila, aparecia mais 15 vilas lá brigando, querendo isso, que aí não tinha dinheiro, gente. O povo vem da roça, invade as grandes cidades, sem dinheiro.
Aqueles que têm dinheiro, compra e constrói. Mas ele precisa de asfalto, precisa de água, precisa de luz, precisa de uma rede de esgoto, precisa para ir uma... E o prefeito, não, o caixa da prefeitura não tem condições de fazer. Por quê? Porque os bandidos estão em volta. Quando ele está atendendo aqui, o cara... Eu mesmo tenho dinheiro, eu vendi aqui, quer dizer, eu recordei dinheiro. Quando o governo... Mas eu não ponho água, luz nem asfalto. Então foi criada uma lei. Você comprou um terreno, vai lotear ele, vai. Então você manda asfaltar, manda instalar água, luz, rede de esgoto, bonitinho. Aí você vende. Mas quando vai vender é 200 mil. Um lote desse, ou às vezes até mais. Para pagar em 5 anos. O pobre pode? Não. E aquele lá que não tem água, nem luz, nem asfalto. Ninguém vende. Então vai lá o pessoal aí e invade. Entra aqui todo mundo. E eles entram, gente, de qualquer maneira. Derrubando a árvore. Só que depois que está tudo bonitinho, tudo arrumadinho, aí que vamos ver. Aí vem a justiça. Você vai vender? Não. Por que você não mandou tirar o pessoal quando entrou? Agora depois que está tudo bonitinho que você quer tomar? Agora é o seguinte, ou você vende para o povo ou você perde. É assim que a lei trabalha. Ou você vende para o pessoal que está... Que depois de 10 anos está tudo construído, tudo bonitinho. Aí que o dono vai lá tomar para vender. Que ele toma, tira aquele pessoal aí vende para outro, ganhando milhões e milhões em cima. Não, então vem a justiça. Não é o seguinte, ó, deixa o povo aí ou você perde. Gente, ou os governos trabalham, põe ordem, ou fica difícil. E é assim que está o nosso mundo hoje. E você, que escutou o que foi falado aqui, o que é que você me diz disso aí? É o mundo que eu tenho acompanhado até aqui, gente. Será que os governos são maus? Claro que não. Ninguém que entra na prefeitura quer trabalhar mal para ser... Não. Ninguém que entra lá para governo de um estado quer trabalhar mal. Ninguém que entra na presidência da república quer trabalhar mal. Gente, mas o povo, o próprio povo que estão aqui embaixo, é quem estraga tudo lá em cima. O povo não acompanha o governo. Ao contrário, só sabe falar que o governo é ladrão, e que o governo rouba de todo mundo, e que o rico é ladrão, e que o rico rouba do pobre. Você cria uma indústria, põe o pessoal para trabalhar, ele vai roubar de você. Não trabalha, e no fim do mês quer receber. Lá na roça, você põe o cara para tomar conta da sua fazenda, ele vendia os seus porcos, vendia seu boi, escondia de você e fazia dinheiro. Daí a pouco o administrador da fazenda está mais rico do que o dono. Tem condições de lidar com o ser humano? Gente, é muito difícil. Tá bom, gente? Deus que abençoe a todos. Se alguma coisa que você escutou aqui tem aproveito, dá um like para mim, dá um joinha para mim, ajuda a levar meu canal a outras pessoas. Deus que abençoe a todos e até o próximo vídeo.